Bom dia. Vamos começar agora gravando esse vídeo. Eu vou gravar um vídeo aqui, primeiro aos Hebreus, né? E vamos ver qual é o tema que fala no capítulo. Primeiro aos Hebreus, capítulo 1. Então vamos ver aqui o que fala aqui na Bíblia, qual que seria o tema. Né? O tema, Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. Então o tema aqui hoje é Cristo, né? Jesus Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Vai falar do Filho e também vai falar dos anjos, mas de Cristo com superioridade. Então vamos ler. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu friso o seguinte ponto para você entender melhor o capítulo. Você põe primeiramente Deus, né, em primeiro lugar, e depois você põe o seu Filho, Jesus Cristo, né, que é o primogênito, né, que está sentado à direita de Deus, e põe também o seu próximo. Por que eu falo que para pôr também o seu próximo? Porque todos os capítulos vai falar nesse assunto. Esse é o assunto de quase todos os capítulos, né? Então vou começar. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, quer dizer, aos nossos antepassados pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Está vendo? Falou também pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, e a quem fez também o mundo. Né? Então, muita gente, quando eu falo para muita gente, Jesus Cristo fez o mundo, Deus foi o arquiteto, mas ele estava aqui, ele fez o mundo. O povo, não, mentira, não está escrito na Bíblia, só estou lendo o que está escrito. Né? Se alguém falar, não, você interpreta a Bíblia, ninguém interpreta a Bíblia. A Bíblia se interpreta. Né? Quem escreveu a Bíblia foi nós? Não, não foi. Quem escreveu a Bíblia foi Deus, pela boca das pessoas, pela boca dos profetas. Você viu aqui, ó, falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Então, quando você vê a Bíblia é feita, né, mas porque Deus falou na boca dos profetas. Né? E nos últimos dias, por que a Bíblia é feita? É porque nos últimos dias, né, falou também a nós pelo seu Filho. Deus falou a nós pelo seu Filho. Então, qual que é o ponto que eu tenho que pegar a referência agora? Que Cristo é superior aos anjos nesse ponto. Né? Vamos ver se Cristo realmente é superior aos anjos. Vamos ler. Deixa eu ir para frente, mais para frente vai falar que Cristo é superior aos anjos. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então houve uma palavra aqui no versículo 3, destra, né? E assentou-se à destra, né? Obviamente, essa palavra aqui, destra, é direita. Sentou-se à direita da majestade nas alturas. Né? Porque tá aqui, eu estou com duas Bíblias. Eu estou com a Bíblia de João Ferreira de Almeida, que é essa que eu estou lendo, e estou também com a Escritura Sagrada. Na Escritura Sagrada está falando à direita. Né? Então é bom, quando você for ler a Bíblia, você colocar duas Bíblias ali em pauta. Né? Porque o povo... tem vários tempos, a Bíblia foi escrita em vários tempos, às vezes uma foi traduzida num tempo, às vezes ela foi traduzida a semana passada, às vezes ela foi traduzida há milhões de anos e está guardada, a Bíblia. Então tem muitas palavras que você precisa saber o que significa aquela palavra. Feito tanto mais excelente do que todos os anjos. Está vendo? Eu comecei o 4, aqui já é o começo do 4, no versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Por que ele herdou? Que nome que ele herdou mais excelente do que os anjos?
Vamos ver qual seria esse nome. Porque o qual dos anjos disse jamais. Ó, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, né? Hoje te gerei. Ele nunca disse isso dos anjos. Tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me serás por filho. Tá vendo? E outra vez, quando introduz o mundo, o primogênito diz: a todos os anjos de Deus o adorem. Tá vendo? E outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz: a todos os anjos de Deus o adorem. Tá vendo? Todos os anjos de Deus o adorem. Ele é superior. Já vimos que Cristo aqui é superior aos anjos. E quanto aos anjos diz: faz dos meus anjos espírito, e dos meus ministros labaredas de fogo. Tá vendo? Mas o Filho diz a Deus: e o teu trono subiste pelos séculos dos séculos. Mas o Filho diz: o Deus, e o teu trono subiste pelos séculos dos séculos. Está vendo que Deus é superior ao Cristo. Ele é o Pai, centro da equidade e o centro do teu reino. Obviamente, essa palavra equidade, que está escrita aqui, é o mesmo que reino. Quer ver? Vamos ver na palavra. Então, aqui está reino, ó, o centro da equidade do teu, e é o centro do teu reino. Vamos ver o centro da equidade. Que falou duas vezes. O centro da equidade e o centro do teu reino. Vamos ver qual que seria essa palavra. Né? Vamos ler aqui também o 8, o versículo 8 de Hebreus. Mas na Bíblia, quando eu vejo uma palavra diferente, por que eu procuro outra Bíblia? Para saber o que seria aquela palavra equidade. Mas com referências ao Filho de Deus e o teu trono para todo o sempre. É o centro do teu reino e o centro da tua retidão. Retidão também é o mesmo que o centro da retidão, é a mesma coisa que o centro do seu reino. Então observe aqui para você ver. Na primeira palavra, o que estava oculto aqui é a palavra reino, né? É a palavra reino. Todos dois aqui significa reino. Por quê? Porque aqui está aqui a palavra, aqui está o centro da equidade e o centro do teu reino. Agora aqui nessa Bíblia aqui, né, na Escritura Sagrada, está escrito o centro do teu reino primeiro e o centro da retidão. Então, todos dois, o centro do teu reino é o centro do teu reino. Então, essa palavra é reino. Então, todo jeito que você for ler, ela se dá reino. Agora, vamos ler o 9. A majestade e a justiça, e a majestade, a justiça, e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus e o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Tá vendo? Aqui frisa de novo, aqui fala que ele fez o mundo, aqui no 2, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Está escrito no versículo 2. Aqui ele tornou a repetir de novo no 10. Quer ver? E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Porque quando fala aqui na Bíblia Deus, é o Pai. Quando fala Senhor, obviamente é o Filho. Porque até Davi chamou ele de Senhor. Sentou, né?
chamou Jesus Cristo de Senhor. Você pode ir lá no livro de Davi, que fala de Davi, na Escritura Sagrada Antiga, que toda a Bíblia é inspirada por Deus e toda a Bíblia é proveitosa para ensinar, né? Então você pode buscar lá no Velho Testamento, mas hoje nós estamos no Novo Testamento. É melhor que você leia mais o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é depois que Cristo morreu. Obviamente você vai pegar da parte que Cristo morreu em diante, né? Mas você pode ter referência em toda ela, né? Então vamos ver. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. De novo, né? Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles, quem que é eles? Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Tá vendo? Então, eles perecerão, somos nós. Somos nós, né? Porque nós envelhecemos? Sim, então esses que perecerão somos nós. Mas, vamos continuar lendo o 12. E como um manto enrolarás, e com um manto enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo. Tá vendo? Nós envelhecemos e morremos, mas nós seremos mudados, e tu és o mesmo. E ele não, ele é o mesmo. E os teus anos não acabarão. A qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra? Quer dizer, destra já vim, busquei a direita, assenta à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. A quem ele disse? Jamais ele disse isso para alguém, só para Cristo. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação? Está vendo? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Agora fica aqui uma pergunta, que eu vou deixar aqui no final. Esse é o capítulo 1 de Hebreus. Se até os anjos são ou não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação, se até os anjos todos é ministradores a palavra de Deus e servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, por que nós também não poderíamos ser? Poderíamos ser. E nós devemos ser. Porque se nós não falarmos a palavra de Deus, e não pregarmos a palavra de Deus, e não lermos a Bíblia para outras pessoas, para ver se ela aceita o que está escrito na Bíblia, jamais, até as pedras gritarão. Jesus Cristo nos falou: se vocês não falar, as pedras vão gritar. Então, temos que falar. Por que temos que falar? Frisamos Deus Todo-Poderoso, amamos Deus Todo-Poderoso e o seu Filho. Então, temos que amar também o próximo. É muito fácil você amar o seu amigo, porque ele é seu amigo, fácil demais. E o seu inimigo? Então, essa fica a pergunta para o final. E o seu inimigo? Terás que amar também. Então vamos encerrar esse assunto aqui, esse capítulo. Espero que gostem, né? Tem o segundo capítulo aqui também, né? Cristo como filho do homem, Cristo como filho do homem é superior aos anjos, e o sumo sacerdote, e o idôneo, e o compassivo. Eu até vou ler também esse capítulo 2, juntamente nesse vídeo, para você entender. De novo, aqui já vimos que Jesus é superior aos anjos. Então aqui vamos ver também que ele é superior também ao sumo sacerdote, o idôneo e o compassivo. Quem seria esse aí?
Porque naquela época existia o sumo sacerdote, que era o cara da igreja, e o idôneo, também aquele que estava junto da igreja, e o compassivo. Vamos ver o que seria? Vamos ver se é tudo igual? Vamos ver? Portanto, convém, vou ler o 1, vou começar o 1 do capítulo 2. Né? E os anjos é superior aos anjos. E é o sumo sacerdote, o idôneo e o compassivo também. Ele é superior a tudo. Vamos ver se ele é superior a tudo. Portanto, nos convém com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para quem em tempo algum nos desviaremos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tal grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, e foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Tá vendo? Foram confirmada pelos que a ouviram. Então o que Paulo está falando aqui nessa carta aqui? Que quem pregou a palavra de Deus, que quem anunciou a palavra de Deus primeiro? Foi Cristo. E depois ela foi só confirmada pelos profetas. Então é isso aí que você tem que ver. Ela foi só confirmada pelos profetas. O testemunho dele que ele é a verdadeira fonte de vida, que ele é o caminho, é a única coisa que você tem que pegar, é a ele. Ó, testificando também Deus com eles. Testificando também Deus com eles. Por sinais, milagre e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Está vendo? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro que falamos. Por que ele falou essa palavra aqui, que pôs essa palavra? Porque sujeitou ao mundo, né? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo de que falamos. Não foi. Então nós adorarmos os anjos. Quando João, lá em Apocalipse, ajoelhou no pé do anjo, o que ele falou? O anjo falou: não faças isso, sou apenas escravo seu. Então observa para você ver. Temos que adorar somente a Cristo. E Deus, primeiramente. Por que podemos adorar só a Cristo e a Deus? É porque eles são os únicos que devemos adorar. Porque se até os anjos chamam ele de Senhor, então devemos chamá-lo de Senhor, porque só um é o mestre, só um é o pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Então vamos ler aqui então, vamos continuar lendo, também o 6, do capítulo 2, versículo 6. Em um certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para quem ele te lembres? Ou filho do homem para quem ele te vistes? Né? Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para quem ele te lembres? Ou filho para quem ele te viste? Então, duas perguntas, né? Fica duas perguntas. Quem é o homem para que ele te lembre? Ou o filho do homem para quem o viste? Então, quem é ele? Você deve pensar. Quem que será?
o Messias. Quem será Não. Você tem que pensar nele como ele ressuscitado no trono, à direita de Deus. Não falou no capítulo anterior que ele está à destra de Deus. É assim que você tem que ver ele. É dessa forma, está escrito aqui. Então vamos continuar lendo. E tu fizeste um pouco menor do que os anjos. Por que tu fizeste um pouco menor do que os anjos? De glória e de honra. E de honra o coroaste e construíste sobre as obras das tuas mãos. Está vendo? Ele se fez menor do que os anjos, de glória e de honra. E coroaste e construíste sobre as obras de tuas mãos. Está vendo? Ele se rebaixou aos anjos. Ele te fez menor. Ele se fez menor. E ele o fizeste um pouco menor do que os anjos. Por que ele se fez? Ele se fez carne. Ele veio ao ser humano para poder dar a salvação. Então, vamos continuar lendo no 8. Todas as coisas lhe sujeitastes. Tá vendo? Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Para que ele se fez pequeno? Menor do que os anjos? Para que todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos seus pés. Quando ele fala todas as coisas, é o mundo todo. Tudo vai ficar abaixo dos seus pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou de lhe, de que lhe não esteja sujeito. Você entendeu? Tudo ele está acima, porque ele veio, se fez menor, morreu lá, né? Para que todas as coisas estejam sujeitas debaixo dos seus pés. Está falando aqui na Bíblia claramente. Está vendo? E não deixou nada que não esteja sujeito debaixo dos seus pés. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Está vendo? No finalzinho do 8 ele fala, mas agora ainda vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Mas ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam. Estou repetindo várias vezes para ver se vocês pegam. Ainda não está. Por quê? Porque vocês têm o coração duro. Porque nós temos o coração duro. E não enxergamos o nosso próximo. Quer ver? Ele falar agora que é o nosso próximo, que é o nosso ponto de referência de salvação. Vemos, porém, coroado a glória e a honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, está vendo? Repetir de novo, por causa da paixão da morte. Por que ele se fez menor? Não foi o que eu te falei lá em cima? Que ele leu ali, tu fizeste menor, um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Mas não foi só para um? Será que Cristo fez alguém maior do que o outro aqui na terra? Ele deixou alguém designado o grande, o emissário, o grandão? Vamos ver se deixou. Eu acho que não, porque aqui ele falou que provaste a morte por todos. Quando fala todos juntos, tudo é igual. Para mim é. Agora vamos ver o que fala a Bíblia. Para mim é uma coisa, o que eu acho é uma coisa, o que a Bíblia fala é outra. Vamos ver o que a Bíblia, se a Bíblia também frisa o que eu penso, né? Porque você vai ler na Bíblia, você vai entrando dentro da Bíblia. Quando você vê, você já está pensando igual a Bíblia. Então vamos ver se eu estou pensando igual a Bíblia, né? Ali a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante que tudo existisse, trazendo muitos filhos à glória. Tornou a frisar de novo, filhos à glória, que são todos iguais, filhos à glória. Consagraste pela aflição o príncipe da salvação deles.
Porque assim que purifica, como os que são purificados, são todos um. Tá vendo? Por cuja causa não se envergonham-lhe, não se envergonham de lhes chamar irmãos. Tá vendo? Então eu acho que aqui nesse texto está escrito claramente que todos somos um. Falou aqui, ó, são todos um. Está no versículo 11. Você pode ler, você mesmo pode ler na sua casa. Pegar sua Bíblia de João Ferreira de Almeida, porque é que eu estou lendo aqui, eu só uso aquela ali quando há uma referência de uma palavra estranha. Para me ver o que significa aquela palavra, para eu poder falar para vocês o que significa. E todos, ó, e cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Tá vendo? Quem? Por que ele fala? Está escrito no não envergonha de chamar irmão. Se você envergonhar, falar, não, aquele ali é menor do que eu, Deus vai envergonhar, Jesus vai envergonhar de você diante do Pai dele, porque você envergonhou do seu irmão que é do mesmo tamanho de você, dizendo, anunciei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. Tá vendo? Quando fala congregação, não é de uma igreja feita por mão de homens. Deus não habita em templo por mão de homens, e nem congregação feita por mão de homens. Essa congregação, eu cantei, de cantar louvores no meio dos irmãos. Aqui em cima não falou ele chamar todos de irmãos. Esses irmãos é o mesmo que a congregação. Ele só pôs aqui para poder desviar a sua atenção um pouco. Você vê que a congregação é o mesmo que irmão. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis que a mim os filhos, ó, e aos filhos de Deus me deu. Aos filhos que Deus me deu. E visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Tá vendo? Está aqui no 14. Por que ele fez tudo isso? Ele também comeu do vinho, ele também bebeu do sangue, para deixar para você aqui a coisa ser feita, né? Ele falou que as coisas que ia ser feitas iam ser à vista dos homens. Não. Ele falou que as coisas que você tinha que fazer aqui, você tem que fazer em secreto. Só ele, Deus, te recompensará. Ó, e livraste todas as coisas com medo da morte. Estava por toda a sua vida sujeito à servidão. Tá vendo? E livraste todos os que, com medo da morte, estavam toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, eles não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Porque, na verdade, eu vou repetir de novo o 16, porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Tá vendo? Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Tá vendo? Os irmãos são o mesmo que a congregação de novo. Aos irmãos. Para ser misericordiosos para sermos misericordiosos e fiéis e sumos sacerdotes naquilo que é de Deus, para ser misericordioso e fiel e sumo sacerdote. Só um? Não, ele falou ali os irmãos. Então, se ele falou aqui os irmãos, todos seremos sumos sacerdotes, todos.
Não é só um, não, todos. Então, na sua denominação religiosa, todos seriam pastores, todos seriam, né? Todos estariam em igualdade, porque não tem nenhum na terra maior do que o outro. É isso que está falando aqui na Bíblia. E que Deus, para expiar os pecados do povo, tá vendo? Naquilo que é Deus, estavam ministrados com a fé naqueles que ouviram. Deixa eu voltar para trás de novo. Naquilo que é de Deus, né? E todos seremos sumos sacerdotes, naquilo que Deus, para expiar os pecados do povo. Nós seremos sumos sacerdotes, todos, não só um, porque todos somos um. Aqui em cima não falou que todos somos um? Então quando fala sacerdote aqui é a mesma coisa. Sacerdote. É igual uma pessoa que trabalha numa brigada de incêndio, todos não são brigadistas. Aqui na Terra há dissensões, porque o mundo corrompeu. Um é maior que o outro. Porque não tem amor ao próximo. Se tivesse amor ao próximo, todos seremos iguais. Se um come numa mesa com muita coisa, o outro também comia. Então é isso que está falando aqui na Bíblia. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, apareceu, padeceu. Pode socorrer aos que são tentados. Tá vendo? Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, porque pode socorrer aos que são tentados. Então Cristo pode nos socorrer a todos. Por que que hoje em dia você vê? Eu li aqui 2 versículos aos Hebreus, 2 capítulos aos Hebreus, 2 versículos não. A gente nunca lê versículo, a gente lê capítulos inteiros. Fala de um assunto e você pega aquele assunto, porque logo no cabeçalho em cima vai ter o assunto denominando qual seria aquele assunto. Obviamente, todos os capítulos falam da mesma coisa, fala do Pai, fala do Filho e do seu próximo. A Bíblia inteira. E, no entanto, em todas as denominações, tem gente maior, tem gente menor e tem gente de toda classe. E tem até os que sentam lá embaixo, lá atrás das congregações das igrejas. Então, a igreja não é de Deus, porque não ama o seu próximo. Porque todos que amam o próximo, trata ele com igualdade. Agora, um come numa mesa com muita coisa e o outro come nada na outra. É fácil. Ainda mesmo daquele que não come nada, o restinho que ele tem, se ele tem 4 ou 5 pão lá, você pega e traz para a sua mesa, que tem muito. É amar o próximo? Não é amar o próximo. Então está errado. É isso que pega a Bíblia. Por que muita gente? Hoje, porque Paulo tinha uma religião? Não tinha. Por que eu falo que não tinha? Porque as igrejas eram o lugar que ele apanhava. Os templos eram os lugares que ele apanhava, os templos feitos por mão de homens. Jesus Cristo. Qual foi as pessoas que mataram Jesus Cristo, obviamente? Foi as pessoas donas dos templos. Porque tinha muita coisa, tinha muito dízimo, tinha muita décima, tinha muitas pratas que as pessoas davam como oferta. E pelas ofertas, eles mataram a Cristo. Né? Pensa para você ver. Judas não vendeu Cristo por 30 moedas. Por que você acha que aconteceu aquilo de Judas vender a Cristo por 30 moedas? É para ver que o templo lá, que Jesus Cristo mesmo derrubou, falou, você está vendo essa construção de templo? Porque eu vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derrubada. Ele mesmo já derrubou aquele templo, ele não quer templo. Agora, se você me provar na Bíblia, me fala o nome do templo que Cristo tinha, ou que os apóstolos tinham, só chega. Né? Então o texto aqui, claramente falou nesses 2 capítulos, são, obviamente, Deus em primeiro lugar,
Cristo, seu Filho, que ele se fez menor do que os anjos na sua morte, né? Mas depois ele se fez maior do que tudo para ter o seu próprio reino, né? É em salvação de quem? De todos. Então todos teriam que ser sacerdote. Eu vou ler outro versículo em outro vídeo, vou gravar outro. Esse aqui hoje é sobre esse assunto. Eu gosto de ler assim variado, tal lugar, tal época. Em Hebreus eu gosto de ler. Por que eu gosto de ler? Eu gosto de ler em toda a Bíblia. Sempre eu vou postar um vídeo falando de um tema, né? E o primeiro ponto de referência que eu vou pegar é o Pai, o Filho e o próximo. Pega essas referências e leia a Bíblia você também. Você pode ver aqui a Bíblia. Cristo mandou você seguir a mim? Não. Cristo mandou você seguir a Bíblia. E a palavra de Deus é a Bíblia. Ele não tem falado muitos e muitos anos na boca dos profetas? Ele não tem falado muitas e muitas vezes também na boca do Filho? Né? E agora, por que deixou a Bíblia que saiu escrita boa? Ele deixou a Bíblia. Por mais que eles tentam esconder as coisas aqui, não dá certo. Por que não dá certo? Porque a Bíblia já foi escrita assim. Na mesma hora que ele fala aqui que tem que seguir uma congregação, né, que seria que o povo fala, congregação nossa igreja. Ele já fala que é os irmãos, que todos seriam um. Então não adianta tentar. A Bíblia te pega na sua própria astúcia. A Bíblia vai sempre te pegar, você que quer ser esperto. Então não adianta ser esperto. Então espero que gostem do vídeo, passa o vídeo para mais pessoas ler a Bíblia. E uma coisa que eu sempre falo no final, você e a Bíblia é um só. Por quê que você vai saber o que você está lendo. Deus frisou que todos somos um, todos somos iguais. Então não é essa de eu saber a Bíblia, o cara sabe a Bíblia, eu não sei, não. Deus deu para todo mundo. Você também vai saber, pode pegar sua Bíblia na sua casa e pegá-la, pôr ela na mão e começar a ler. É isso que Deus mandou. Então espero que gostem do vídeo. E Deus deu inteligência para todos. E um bom dia.